Boa tarde, hoje 5 de novembro de 2021, às 16 horas e 10 minutos, iniciamos aqui a banca de avaliação da dissertação de mestrado do Manuel Jorge Matos Júnior, cujo título é Emenda Constitucional 96 de 2017 e efeito Backlash, análise à luz da autonomia privada, cultura e direito dos animais. Temos aqui a honra e a alegria de contar com a presença do meu querido amigo, professor César Fiuza, que compõe a banca avaliadora, e minha querida amiga, professora Luciana Diniz, cumprimentando também os mestrandos, mestrandas presentes, e já na forma regimental passo a palavra ao mestrando Manuel, que tem um prazo de até 20 minutos para fazer a sua exposição. Por favor, Manuel. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar os membros da banca, Dr. Paulo Márcio, meu orientador, doutora Luciana Diniz e Dr. César Fiuza. É uma honra tê-los aqui. Boa tarde também aos demais presentes mestrandos que acompanham. Bem, a presente dissertação, ela versa sobre a Emenda Constitucional 96 de 2017 e o efeito Backlash, análise à luz da autonomia privada, da cultura e do direito dos animais. Esse trabalho tem como ponto de partida a Lei 15.299 de 2013 do Estado do Ceará, que regulamentava a vaquejada no âmbito daquele Estado. E, em face dessa lei, foi proposta a ADI 4983 por parte da Procuradoria-Geral da República, ao argumento que essa lei seria inconstitucional, pois regulamentava uma atividade que consistia em maus tratos e, assim, contrariava a previsão constitucional do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, da Constituição Federal. Nessa ADI, o Supremo Tribunal, por 6 votos a 5, declarou a referida lei inconstitucional, tendo em vista que reconheceu a situação de maus tratos nessa vaquejada. No entanto, antes mesmo da publicação desse acordo, os parlamentares já se movimentaram no Congresso Nacional para editar uma emenda constitucional que validava a possibilidade dessa vaquejada, que recebeu o número da emenda constitucional 96 de 2017. E assim, o objetivo geral da dissertação foi estabelecer uma análise entre a edição da emenda constitucional, buscando verificar a sua compatibilidade com o devido processo constitucional, a autonomia privada, cultura e direito dos animais. Bem, é sabido que o Código Civil adotou claramente uma visão antropocêntrica, coisificando os animais, sendo esses tratados como objetos ou partes de negócio jurídico, parte de compra e venda, penhor, dentre outras situações. Já a vaquejada é aquela atividade entre uma dupla de vaqueiros e seus cavalos perseguem o boi na arena para que ele seja derrubado numa área delimitada, puxando o boi pelo rabo e derrubando ao solo. Portanto, tem esse embate entre os defensores da vaquejada, ao argumento que ela é uma atividade cultural, um esporte, e que gera inúmeras riquezas e empregos no Nordeste, e os defensores dos animais, dizendo que essa atividade é uma atividade inconstitucional, tendo em vista os maus tratos que ocorrem nessa atividade. E com base nisso, no título 2, no capítulo 2 da dissertação, tratei detalhadamente da Lei 15.299, da ADI 4983 e da Emenda Constitucional 96 de 2017, abordando a decisão do STF, que ao argumento que a manifestação cultural não se sobrepõe à proteção ao meio ambiente prevista no artigo 225 da CF, e reconhecendo que havia crueldade intrínseca aplicada aos animais nessa vaquejada. Não obstante essa decisão, o Congresso Nacional editou a Emenda Constitucional 96, em que um dos trechos diz expressamente que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais. E assim diante, ou seja, foi justamente o contrário do que decidiu o STF.
E assim, diante da possibilidade ou não do Poder Legislativo fazer o que fez, ou seja, editar normas contrárias ao que foi decidido ao STF, é que passei a análise, primeiramente, da separação de poderes, da sua origem e a sua evolução, passando por Aristóteles, Locke e Montesquieu, até a previsão na Constituição atual, inclusive como cláusula pétrea da separação de poderes. Tratei do sistema de freios e contrapesos, dizendo que, apesar dos órgãos independentes e autônomos, existe a possibilidade de um controle recíproco entre os órgãos, essa interferência permitida de um poder sobre o outro, sendo que parte da doutrina entende que essa interferência só pode ocorrer quando expressamente prevista na Constituição, já outra corrente defende que ela pode ocorrer em decorrência da interpretação sistemática. E por que, ao meu ver, essa segunda corrente é a mais acertada? Porque essa possibilidade do Poder Legislativo editar normas contrárias ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal é justamente em razão de uma decorrência do sistema, já que a decisão da ADI ela não vincula o Poder Legislativo, mas somente o Poder Judiciário e o Poder Executivo, isso baseado no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. E assim, os doutrinadores entendem que essa edição de normas contrárias ao que foi decidido pelo STF é chamado de ativismo congressual, reversão legislativa da jurisprudência e até mesmo efeito backlash, sendo que o backlash não é somente isso, mas a reversão, essa reação legislativa é um dos sintomas que indicam que houve uma situação de backlash. E assim como a situação foi através de uma reação legislativa, abordei a possibilidade dela ser realizada tanto através de lei, nesse caso a lei nascerá com a presunção de inconstitucionalidade, o que demanda o maior esforço argumentativo dos parlamentares na sua edição, ou através de emenda constitucional, e assim só poderá ser invalidada caso viole as cláusulas pétreas previstas na Constituição. E é justamente baseado nessa violação às cláusulas pétreas é que foram propostas duas ADIs, a 5728 e a 5772, questionando a validade dessa emenda constitucional, que foram objeto no capítulo 3 da dissertação, que trata especificamente das ADIs. Primeiro, abordando a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Isso já foi abordado tanto pela doutrina, tanto pelo próprio STF, que isso é possível, já que a emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado, que deve respeito ao poder constituinte originário, assim sendo possível essa declaração de inconstitucionalidade. Tratando da ADI, coloquei a situação da causa de pedir aberta, já que o Supremo ele não se vincula aos pedidos constantes na inicial da ADI, tendo em vista que ele pode utilizar qualquer outro parâmetro de controle ou dispositivo constitucional ou do bloco de constitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de alguma norma. Abordei a figura do amicus curiae, do amigo da corte, que auxilia o tribunal a tomar conhecimento de todas as implicações e repercussões que são abordadas na declaração de inconstitucionalidade, sendo que alguns constitucionalistas que integram a corte, o STF, em suas obras de direito constitucional, defendem que a figura do amicus curiae é um fator de legitimação dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. E por que isso foi abordado? Porque tanto os argumentos trazidos na inicial da DI, quanto o dos amigos à corte, quanto outras situações decorrentes da Constituição, foram analisadas, tendo em vista a causa de pedir aberta nas ADIs. E, assim, o capítulo 4 da dissertação, eu trago algumas violações e fundamentos que entendo que ocorreram com a edição da Emenda Constitucional 96 de 2017. Primeiramente, em relação à separação de poderes, tendo em vista que a forma como foi redigida o parágrafo da Emenda Constitucional diz que a atividade não será considerada cruel, ou seja, não deixou margem para que o Poder Judiciário analise se a atividade gera ou não maus tratos, o que afeta, a meu ver, o artigo 5º, 35 da CF, que é a inafastabilidade da jurisdição. Ou seja, não mais o Poder Judiciário
poderá analisar a situação, visto que, da forma como foi redigida, é o Poder Legislativo que dirá ou não se a atividade possui ou não maus tratos, o que, a meu ver, houve essa invasão de competência, não só no Judiciário, como também no Poder Executivo. Vez que no Poder Executivo existe a autarquia federal, que é o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é a autarquia responsável por proceder o registro de bens culturais e de natureza imaterial. Isso através de decretos nacionais e também por tratados internacionais, alguns firmados em Paris. Ou seja, existe todo um procedimento formal para que determinada atividade se torne patrimônio imaterial, o que também foi desconsiderado com a edição da emenda constitucional e também pelo Poder Legislativo. Posteriormente, abordei também a violação ao princípio republicano e democrático, tendo em vista que a Constituição é clara que todo poder emana do povo, que será feito através dos seus representantes eleitos ou diretamente nas formas previstas na Constituição. As formas previstas na Constituição, plebiscito, referendo e iniciativa popular, mas nos mais de 33 anos da Constituição, apenas por 5 vezes o Poder Legislativo consultou a população para saber a opinião deles nesse sentido, o que demonstra que os parlamentares não têm muita vontade de escutar a população. Apesar disto, existe resolução tanto da Câmara quanto do Senado que possui a possibilidade de consulta informal da população através de votação dos projetos de lei. Mas, ao meu ver, essa situação é incoerente, pois na própria resolução diz que o resultado da votação não vincula os parlamentares. Ou seja, os parlamentares são eleitos pelo povo, fazem uma situação de consulta à população e, independente do resultado, desconsidera o que foi feito. A título de exemplo, a emenda constitucional teve essa situação dos mais de 77 mil votos, 82% eram contrários à aprovação da emenda e, mesmo assim, ela foi aprovada em 2 turnos por 3/5 em ambas as casas do Congresso Nacional, de forma que os representantes eleitos pelo povo, assim que tomam posse, eles passam a desconsiderar a vontade do povo ou não escutá-los. Posteriormente, tratei também do capítulo específico da ordem econômica e da livre iniciativa, vez que é um ponto muito abordado pelos defensores da vaquejada, tendo em vista que o Estado não deveria interferir nesse tipo de atividade, diante da inúmera arrecadação e da geração de empregos através dessa atividade. No entanto, o próprio artigo caput 170 da livre iniciativa, em seus incisos, que são os princípios, trata da necessidade de respeito ao meio ambiente, ou seja, a livre iniciativa ela está condicionada ao respeito ao meio ambiente, como já diria Eros Grau, a Constituição não pode ser interpretada em tiras, em sim, em seu conjunto. E assim, essa atividade econômica, tão defendida pelos defensores da vaquejada, ela não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção do meio ambiente. E assim, por mais rentável que ela seja, como ela afeta essa situação do meio ambiente, ela não pode ser considerada lícita. Depois, abordei especificamente a questão do meio ambiente e dos direitos dos animais, passando desde o pensamento filosófico, começando por René Descartes, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Peter Singer, Tom Regan, abordando os primeiros, coisificando totalmente os animais como objetos, e os posteriores já reconhecendo o critério da seciência, ou seja, capacidade de sentir dor e felicidade, e assim o ser humano tinha pelo menos um dever moral de não maltratar os animais. Já os últimos da lista já reconhecem direitos a esses animais. E essa evolução ela não se deu apenas na seara filosófica, e sim também na seara legislativa, tendo em vista que tanto no âmbito internacional e nacional, o direito ambiental, bem como o reconhecimento de direitos aos animais, vem ganhando força. A título de exemplo, aqui no âmbito interno, alguns estados já reconheceram os animais como sujeitos de direitos, através da sua legislação. Como exemplo está de Santa Catarina, Paraíba, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E assim, essa evolução, tanto filosófica, também se deu na seara legislativa. Também
ocorreu uma evolução principiológica, que foi abordada tratando do princípio da precaução, prevenção, indúbio pro natura, a vedação ao retrocesso ambiental, inclusive no âmbito internacional. Hoje, o tema muito em voga, a Agenda 2030 da ONU, consta expressamente a necessidade de um desenvolvimento sustentável dessa proteção ambiental, a vedação ao retrocesso jurisprudencial também, tópico específico coloquei porque desde 1997 o Supremo Tribunal tem decisões protetivas ao meio ambiente e aos animais, vedando práticas como farra do boi, briga do galo, inclusive a própria vaquejada. E o ministro do Supremo, seu atual presidente, no seu discurso de posse, deixou claro que um dos eixos de atuação do Supremo Tribunal Federal seria justamente a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Assim, o que demonstra essa evolução do direito dos animais e ambiental. Quanto ao aspecto cultural também abordado na vaquejada, fiz a distinção entre a festa da apartação, que foi a origem da vaquejada, essa sim protegida culturalmente, e a vaquejada atual. A meu ver, a vaquejada atual se tornou um negócio, tornou-se algo meramente acessório, tendo em vista que nas feiras, leilões, shows, venda de máquinas agrícolas e entre outras coisas, demonstram que, na verdade, esse grande arrecadação desses eventos não se dá em virtude da vaquejada, e sim dessas outras situações. Prova disso é a festa de Peão de Barretos, que é a mais arrecada no Brasil, há vários anos já não realiza a vaquejada. Assim, demonstra que, em que pese essa arrecadação e essa tentativa de vinculação cultural, ela não ocorre, porque festa da apartação originária do Nordeste do interior é uma coisa, a vaquejada atual é outra. E isso foi abordado também no trabalho. Sendo que esse aspecto cultural, em até alguns votos de ministros do Supremo, ele não precisa necessariamente da vaquejada, ele pode ser preservado através de comidas típicas, música, vestimenta, dentre outros. Ou seja, o aspecto cultural resta preservado mesmo com a impossibilidade de realização da vaquejada. Mais recentemente, abordei também um julgado do STF em relação ao aspecto religioso, que permitiu o sacrifício de animais em algumas religiões, mas ao ler o acordo, claramente é possível perceber que essa situação só foi possibilitada tendo em vista que o sacrifício ocorre de forma rápida e sem essa situação de maus tratos aos animais. E assim permaneceu o entendimento do tribunal vedando essa situação de maus tratos. Abordei também a inclusão dos animais na sociedade, como ações de família, ações de guarda, ações de alimentos envolvendo animais. O poder público cada vez mais interessado e preocupado com os animais, já tem hospitais públicos veterinários, algumas praças já existem uma área específica para os animais, e não só com cercado, gramado, mas sim com brinquedos e outras atividades. Shoppings, hotéis, outras situações cada vez mais aceitos, animais, aquela figura do comércio pet friendly, cidades com órgãos específicos de proteção aos animais, o que demonstra que, pelo menos a princípio, esses animais domésticos são respeitados e seriam um contrassenso. Alguns animais terem os direitos respeitados e os outros serem maltratados em atividades como a vaquejada. Por fim, coloquei também contradições e incoerências em todo esse trâmite, desde a lei Ceará até a primeira ADI, a emenda constitucional e as ADIs posteriores, porque alguns órgãos mudaram de opinião sem nenhum motivo aparente. A AGU primeiro tinha se manifestado pela inconstitucionalidade, depois pela constitucionalidade, da mesma forma a Procuradoria-Geral da República, inicialmente pela inconstitucionalidade, e depois, numa manifestação até fora do prazo, pela constitucionalidade, o que demonstra que podem ter sofrido alguma interferência. E isso foi citado por quê? Porque um também dos sintomas do efeito backlash é a alteração dos membros da corte. Nesse caso, não foi alterado diretamente os membros da corte, mas esses agentes, sempre que surge uma vaga, são normalmente os que são indicados para integrar a corte, o que demonstra, mais uma vez, um sintoma do efeito backlash. Outro sintoma é o descaso da Câmara dos Deputados, que simplesmente, ao
nas informações do STF. O presidente disse que estava tudo no site, bastaria pesquisar, o que também é um sintoma do efeito backlash, que é a insubordinação de algumas autoridades e agentes públicos. Por fim, como conclusão, apesar do julgamento anterior de 6 votos a 5, a corte já foi alterada, 3 dos ministros não integram mais a corte, o que torna incerta essa decisão. E assim, com base nesses argumentos citados, a meu ver, diante da evolução tanto dos animais, da vedação, da autonomia privada nesse sentido, que deve respeito ao meio ambiente, bem como os princípios democráticos, constitucionais, dentre outros, concluir que essa emenda constitucional é uma emenda inconstitucional e, por isso, assim deve ser declarada nas ADIs. Em resumo, é isso. Muito obrigado. Muito bom, Manuel. Utilizou seu tempo de modo adequado e, seguindo o regimento, passo a palavra ao professor doutor César Fiuza, cumprimentando mais uma vez, uma felicidade de reencontrá-lo, com também o prazo de 20 minutos para as suas considerações e eventuais perguntas. Muito obrigado. Muito bem. Uma boa tarde para todo mundo, mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né, na defesa do Manuel, né, indo diretamente ao ponto, né, que é exatamente as minhas considerações a respeito do trabalho do Manuel. Eu estou numa posição muito difícil, porque eu, ao ler o trabalho do Manuel, eu concordei com tudo. Então fica difícil tecer alguma consideração, porque realmente, de fato, eu concordo com tudo que o Manuel fala no seu trabalho, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma pequena consideração para ele, enfim, refletir a respeito dela. Se eu posso falar alguma coisa para contribuir para o seu trabalho, para a melhoria do seu trabalho, Manuel, é só questão de linguagem mesmo. Eu vi alguns errinhos, né? Por exemplo, aquele indúbio pro natura está escrito com acento, indúbio, não tem acento, né? Latim não tem acento. Umas bobagenzinhas assim que ficaram, que passaram, né? Passaram despercebidas, e conviria que você, se for publicar o trabalho, corrigisse. Agora, em relação ao tema, eu concordo com tudo que você falou. A vaquejada, ela intrinsecamente ela maltrata o boi, né? Ela maltrata o animal, né? Dizer que um animal perseguido por 2 cavaleiros, né? Por 2 sujeitos puxando o rabo dele, dizer que isso aí não gera maus tratos, né? Que isso aí não configura maus tratos ao coitado do boi, francamente é demais, né? Eu acho que realmente não enxergar o óbvio. Então eu concordo com você, eu acho que essa emenda constitucional ela deve ser considerada inconstitucional, né? Porque ela afeta, sim, né, os direitos fundamentais, e não dos animais, mas do próprio ser humano, né? Isso afeta a própria dignidade humana, né? Você expor um animal a maus tratos publicamente, de forma cruel, né, afeta a própria dignidade humana, né, para não dizer nada em relação ao animal em si, né? Então, quer dizer, isso atenta contra o artigo 1º da Constituição, né? O artigo 1º da Constituição já fala lá, né, que a nossa República se fundamenta
no princípio da dignidade da pessoa humana, quer dizer, então não precisa de ir a mais longe do que isso, né? Bom, mas eu achei que você poderia ter abordado, aproveitando essa deixa, a própria... Deixa eu achar ela aqui. A própria PEC, que foi aprovada, né, pelo Senado e depois pela Câmara dos Deputados, na sua redação ela diz assim, né, lá no parágrafo 7º, que muda a redação e tal, fala assim: para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, devendo ser regulamentadas por... Aí vem lá no final, né? Devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Quer dizer, então a própria PEC já dá margem, né, a não ser admitida a vaquejada. Porque se é necessário assegurar-se o bem-estar dos animais envolvidos, a vaquejada não pode ser, então, permitida, né? Pelo simples fato de ela gerar um mal-estar. Poxa vida, olha que a PEC está pegando leve, né? Está falando em bem-estar, né? Bem-estar dos animais. Quer dizer, bem-estar, você falar que na vaquejada o bem-estar dos animais envolvidos está assegurado, é demais. Francamente, é demais. Então, eu acho que o legislador ele deu um tiro que, na minha opinião, saiu pela culatra, né? Porque se ele quis, através dessa redação do parágrafo 7º, se ele quis, vamos dizer assim, legitimar a vaquejada, com a redação da parte final do parágrafo 7º, ele é como se ele desse com a mão e tirasse com a outra, né? Ele está tirando com a outra mão. Quer dizer, ele dá com a mão no início do artigo, né, da norma legal, né, do parágrafo 7º, e retira com a outra mão já lá no final, né, quando ele exige que se assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, eu achei que você podia ter falado um pouco sobre isso, né? Quer dizer, que talvez nem seja o caso de declarar a inconstitucionalidade da PEC, basta interpretá-la de forma constitucional, né? De forma, vamos dizer assim, de forma coerente, né? Quer dizer, a própria PEC já deixa margem a essa interpretação favorável aos bois, né, na vaquejada. Bom, uma outra coisa também que eu achei que caberia aprofundar é a questão dos direitos dos animais. Será que os animais têm mesmo direitos? E a pergunta que eu faço é a seguinte: é mesmo necessário, seria necessário considerar os animais sujeitos de direitos, né? Sujeitos de direitos, para se os proteger, né? Ou seja, é necessário considerar os animais sujeitos de direitos para se protegê-los, enfim, e dar a eles uma dignidade que eles merecem, né? Quer dizer, essa é uma pergunta que eu me faço, né? E eu, assim, a resposta que eu mesmo dou, né, num primeiro momento, é negativa. Eu não acho que seja necessário conferir personalidade ou subjetividade jurídica aos animais para se os proteger, né? Eu acho que é possível a proteção dos animais sem que seja necessário considerá-los pessoas
desculpa, pessoas ou sujeitos de direitos. Eu vou pedir 1 minuto para atender a porta. Eu estou sozinho em casa e esperando uma encomenda que, obviamente, tinha que chegar agora. Ok. Gente, vou aproveitar essa saída, né, inesperada do professor César, só para cumprimentar a todos, né, que eu, infelizmente, estive em trânsito no comecinho da sua apresentação, Manuel. Então, né, a quem peço desculpa na figura do seu orientador, do professor Paulo, e a despeito de estarmos de plantão hoje, plantão judicial de hoje até quinta-feira, no tribunal, consegui sair e ficarei aqui até, né, a madrugada fora, conectada de casa. Então, me desculpem novamente e daqui a pouco eu faço minhas considerações, tá bom? Foi deselegante, mas era, como se diz hoje em dia, era o que foi possível. Hashtag é o que temos para hoje. Tá ótimo, professora. Bom, eu peço mais uma vez desculpas, mas são as coisas da vida. Eu tinha que ficar sozinho agora, né? E para receber um livro, eu estava esperando. Bom, muito bem. Então, a questão que a questão que eu suscito é essa, né? É necessário, efetivamente, conferir subjetividade aos animais para se os proteger? Tá? Eu, particularmente, entendo que não. Né? Eu gostaria da opinião do Manuel. Né? Eu acho que proteger os animais é algo que independe de conferir-lhes personalidade ou subjetividade. E ainda há mais uma outra questão que eu acho que poderia ter sido trabalhada, e eu quero aqui a opinião do Manuel. As pessoas falam muito que a defesa dos animais, a proteção dos animais, parte de uma visão ecocêntrica. Né? Deve partir de uma visão ecocêntrica e não antropocêntrica. Né? Mas eu particularmente não concordo com isso. Né? Eu acho que essa chamada visão ecocêntrica, ela é muito hipócrita, porque na verdade ela é antropocêntrica. Ela é antropocêntrica. Tanto isso é verdade que ninguém vai falar, por exemplo, que as baratas têm um direito de proteção. Né? Quer dizer, os ratos, né? Rato, camundongo, né? Esses ratos que andam aí nos nossos bueiros, você vai falar em proteção? Proteção ao pernilongo, né? ao mosquito da dengue, né? Ao coronavírus. Né? São todos animais. A gente vai dizer, não, o coronavírus não pode ser combatido, porque isso aí é um absurdo. Você vai extinguir o animal, né? Alguém há de falar, mas o vírus não é só animal. Mas na sua fase animal, ele é animal. E a gente está extinguindo, pondo ele em extinção. E as bactérias? Né? Bactérias nocivas ao ser humano, né? Como é que é isso? Nós não vamos poder extingui-las?
né, como, por exemplo, a bactéria da sífilis, né, que praticamente foi extinta, né? A sífilis foi quase extinta, foi por um triz que ela não foi extinta. Então, os ecocêntricos vão falar, vocês não podem fazer isso porque a bactéria tem o direito como ser, fala assim, não, mas ela não é ser senciente, mas o rato é. O rato, o camundongo, é um ser senciente e, no entanto, a gente extermina os camundongos. Né? A gente faz a desratização. Né? Então, essa história de falar que a visão não é antropocêntrica, que ela é ecocêntrica, isso aí para mim é de uma hipocrisia a toda prova. E já diziam os gregos, né? O homem é a medida de todas as coisas, não é isso? Protágoras dizia isso, né? O homem é a medida de todas as coisas. E a gente não consegue escapar disso. Né? A gente não consegue escapar disso, por mais que queiramos. Mas é óbvio que entender o que a gente chama, ou que se chama hoje de visão ecocêntrica, talvez seja uma visão menos antropocêntrica. Né? Aí a gente pode até concordar. Né? Uma visão menos antropocêntrica e mais ecocêntrica. Mas uma visão totalmente ecocêntrica, né, é impossível. Né? É impossível a gente abrir mão do antropocentrismo, né, e falar assim, não, o ser humano vai deixar de ser a medida de todas as coisas. Isso aí é uma bobagem. Né? Isso é uma bobagem. E o Protágoras, há 3.000 anos, não, 3.000 não, mas há uns 2.000 e tantos anos atrás, já falava isso e com toda a razão. Né? Mas é isso. Basicamente, essas eram as questões que eu tinha a suscitar. Né? Eu dou os parabéns ao Manuel, o trabalho ficou excelente. Né? Obrigado. Eu não esperava menos de você. Está de parabéns. Muito obrigado, professor César. Aí já passo a palavra ao Manuel para responder os questionamentos. Bem, professor, primeiramente, obrigado pelas considerações, pelos elogios. Notei aqui a situação do reconhecimento de direitos aos animais. Também acho que não precisaria de tanto para reconhecer essa situação de vedação aos maus tratos. Só que foi demonstrado no trabalho que isso cada vez mais bem aceito e foi como se fosse um reforço argumentativo, para falar, se algumas legislações e doutrinas já reconhecem, inclusive, direito aos animais, então não tem razão nenhuma para que isso não seja citado no trabalho. Mas eu também acho que, pelo menos naquela situação citada dos filósofos, só daquele dever moral do ser humano de não praticar maus tratos aos animais já seria suficiente. Não precisaria reconhecer direito aos animais para isso. Até na pré-banca, conversei com a doutora Luciana, uma situação que cada vez mais agora os animais já são partes de ações judiciais, é uma situação que talvez não sei onde nem vai parar essa situação. Bastaria uma visão, como foi o pensamento lá de Jeremy Bentham, uma reflexão moral, falar, não tem sentido maltratar um ser vivo, não precisa dar direito para ele. Pela lógica do ser humano, dos seres vivos, não tem sentido você maltratar um outro ser vivo simplesmente por diversão. E assim, entendo que a proteção poderia ocorrer mesmo sem reconhecer esses direitos animais. Mas, repetindo, foi citado justamente porque algumas legislações reconhecem expressamente que eles são sujeitos de direitos. Então, não tem como eu não citar essa situação, mas concordo com o doutor. E em relação a essa visão antropocêntrica e ecocêntrica, é uma questão que até, como eu já fiz concurso e sempre tem essas nomenclaturas que tem que decorar, parece que tudo que é diferente vem a necessidade de dar um nome novo, alguma situação nova. E essa visão ecocêntrica seria justamente isso. Como teve um reconhecimento um pouco maior de defesa dos animais,
em vez de colocar uma visão antropocêntrica mitigada, preferiram criar essa visão ecocêntrica ou biocêntrica na defesa dos animais. É a questão, talvez, de nomenclatura que foi criada justamente para separar completamente que, olha, lá os animais são meramente objetos. Aqui eles têm algum reconhecimento. Mas também entendo que essa visão ecocêntrica ela é meio monocular, que não sei se seria a expressão correta, porque alguns animais são protegidos, isso foi perceptível, inclusive, na parte que eu falei da evolução da sociedade. Por exemplo, os shopping aceitam o animal doméstico. Pode chegar lá com cachorro, com gato, não pode chegar lá com a vaca, com não sei, um outro tipo de animal, o que demonstra que o reconhecimento também está sendo para um lado só, que é a mesma crítica que o Dr. Fiuza fez a essa visão ecocêntrica. Defendo, mas defendo só uns. Então, aparentemente, ela não é tão ecocêntrica assim. Então, também concordo. Só alguns animais seriam sujeitos de direitos. Né? Exatamente, que é essa questão. Nessas legislações estaduais, alguns falam expressamente, tem uma lá que fala cães e gatos, não fala nem animal doméstico. Então, dependendo do se tiver um animal doméstico... Ela é menos hipócrita, né? Pelo menos deixou claro que não protegendo. E aí, por isso concordo tanto, acho que também não precisaria chegar tanto conceder direito aos animais, bastaria uma visão moral mais apurada, e essa visão ecocêntrica também acho que, vamos dizer assim, é um nome bonito para falar que protege todo mundo, mas protege só algumas espécies. E são essas, eu acho, que foram as perguntas. Espero ter respondido. Só que faltou a questão do parágrafo 7º. Então, a questão do parágrafo 7º. O que você acha? Porque essa regulamentação em lei, ela já existe uma lei, só que o bem-estar, ele é protegido através... Tem um veterinário lá na vaquejada, para isso basta. É uma situação, então, praticamente, ao invés de você tirar uma mão e ir com a outra, é aquela expressão para inglês ver. Eles falam, olha, tanto é protegido que tem uma lei falando que está tudo ok. E aí, por causa disso que eu abordei a emenda e não essas leis. Tanto que uma outra situação que eu cito no trabalho, que é a prova de laço, que existe uma ADI no Supremo, abordando sobre a inconstitucionalidade dela, posteriormente à edição dessa lei, dessa emenda, a lei foi modificada, colocou que a prova de laço também é manifestação cultural, e, se eu não me engano, o Marco Aurélio até extinguiu a ADI, falou que o parâmetro mudou, ou seja, virou a situação, virou manifestação cultural com base em lei, e os maus-tratos foram para o espaço com base em lei. Ou seja, eles desrespeitam a própria PEC. Isso. Tanto que no final, acho que na última linha, no último parágrafo, eu coloco, parece que não é por causa que a lei falou que não tem maus-tratos, que não tem maus-tratos. Não é por causa que a lei fala que o vermelho... Não é, o legislador pode muito, mas não pode tudo. Pois é, exatamente, porque eles transformaram os maus-tratos em não maus-tratos através de uma emenda. Isso é ridículo. Eu estou satisfeito, professor Paulo. Muito obrigado, Manuel. Agora passo a palavra à professora doutora Luciana. Boa tarde a todos. Professor César, na hora que o senhor foi buscar a encomenda, eu aproveitei para pedir novamente, pessoalmente, desculpas pelo meu início de login, né? Sem câmera, sem voz pelo celular, porque eu estava em trânsito. E agora, né, na figura do nosso convidado externo, que é o senhor, manifesto novamente meu boa tarde. Para mim é sempre uma alegria, depois de tantos anos semanalmente, né, nas salas dos professores, revê-lo, ainda mais nesses tempos pandêmicos terríveis, que a gente não vê literalmente ninguém. Agora que as coisas estão começando a amenizar, né, um pouco, o convívio tem voltado, mas ainda assim, muita satisfação revê-lo. Paulinho, né, professor Paulo, meu amigo querido, estivemos juntos aqui, só para esclarecer aos demais presentes, com o Manuel na banca de qualificação,
E vou começar, né, de certa maneira, apenas reiterando o que o professor César disse há pouco, que é o que eu também já disse, então está gravado, né? Agora, por um lado, essa gravação também é boa para nós, né? Porque o que a gente diz está gravado, então, enfim, né? Só reiterando o que eu já disse na qualificação e o que o professor César disse agora, foi um prazer fazer a leitura do trabalho do Manuel, aqui como aluno, né, nesse mestrado, mas me sinto também muito feliz em ser jurisdicionada um dia, quem sabe, né, numa comarca por ele, porque é um trabalho muito bem feito, com muito carinho, com muito cuidado. Acho que houve um tratamento junto ao orientador do tema, né, digamos, a quase exaustão. São pequenos detalhes ali, acolá, mas isso também tem muito a ver com a preferência do autor, né, e também do orientador. Percebo que em curtíssimo espaço de tempo, né, porque tem muito pouco tempo que a gente fez a qualificação, né, você conseguiu fazer as pequenas adequações que a gente tinha pedido, ou então algumas das sugestões que eu coloquei, eu folheei sua dissertação hoje mais cedo, estavam ali, né, então agradeço por ter acatado algumas das ponderações que eu fiz, e ponderações também muito pequenas, de um pouco mais, sabe, professor César, para esclarecer, já que o senhor, como membro externo, né, não estava na qualificação e também não deveria, né, até pelas regras, estar, não foi uma ausência, né, seria muito bom que tivesse estado, né, conosco, desde então. Mas pequenas considerações que eu fiz, por exemplo, a respeito da Agenda ONU 2030, que é tão cara hoje ao Judiciário Nacional, inclusive a ponto de estar aí no discurso da abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal esse semestre. Fiz ponderações a respeito, né, que se o Manuel achasse pertinente, para ele fazer um paralelo com outras manifestações que são culturais e até muito mais antigas do ponto de vista cultural, em outros estados da sociedade internacional, e que são tão, né, sofridas aos animais como a vaquejada. E aí, se seria possível a gente estabelecer um paralelo entre a vaquejada em si e as origens da vaquejada, como ele expôs aqui há pouco, a tourada e as origens da tourada, e até que ponto esse elemento econômico ele ora altamente influenciável dos legisladores ou mesmo do executivo, quando lhe convém, né? E aí, nesse ponto, apenas para né, cutucar um pouco mais o Manuel aí, se ele achar interessante colocar isso para quando da publicação, porque eu acho que você deveria publicar, já externei essa minha opinião na qualificação, não sei só o que seria mais interessante do ponto de vista estratégico, você publicar tudo ou você publicar em artigos com seu orientador, né, assim, aí eu não sei o que vocês vão decidir, ou você vai decidir sozinho, não sei como é que isso fica, né, para o futuro, mas acho que publicar tem que publicar sim. Mas o meu ponto é, esse binômio, necessidade e dignidade, seja do animal, se assim considerarmos, seja dessa visão que, para mim, concordo 100% com o professor César, é totalmente antropocêntrica, né? Porque você falou esse exemplo agora, né, Manuel? De entrar com uma vaca no shopping, todo mundo vai achar ruim, mas entrar com o Lulu da Pomerânia, aquele cachorrinho que cabe na bolsa da madame, fica todo mundo igual como se fosse um bebezinho, né? O ciricutico no animal. E se entrar um rato, né? O shopping, se bobear, no dia seguinte tem uma auditoria da vigilância sanitária, fecha-se os restaurantes do shopping, ou então o rato vai ser morto a paulada pelo segurança rapidinho para ninguém ver, né? Então, enfim. É um ser senciente. E aí isso que eu pensei aqui agora, né? Que loucura que é isso, né? Dessa questão antropocêntrica, que é conceito como que ela é uma escolha da dignidade e da necessidade do ser humano. E isso perpassa muito mais o nosso desejo, porque a gente se sente amado quando a gente ama, né? Então, o cachorro, o gato, ele é, para nós, importante porque ele nos torna, nós mesmos, importantes, né? Assim, ele nos coloca como ser no mundo. Isso, aí... Outro dia eu fui na Cobase comprar ração para os cachorros, eles estavam vendendo ratazana. E a moça estava falando que a ratazana, ela interage com o ser humano muito mais do que o gato, por exemplo. Que ela vira um pet, assim, perfeito. Então, assim, qual a diferença entre a ratazana do esgoto e a ratazana que está lá na Cobase?
uma deu sorte e a outra deu azar, né? Sim, mas o que eu penso aqui, nesse caso, quando o senhor falou do rato, eu pensei imediatamente, gente, e ainda os ratos são tão próximos aos humanos em termos da nossa condição, né, neurocentral, que são justamente em ratos e em camundongos que a gente faz teste de medicamento, de vacina. Então, assim, do mesmo jeito o porco, né? O porco é um outro animal que a gente pega a válvula do porco e utiliza para transplante ao humano em válvula cardíaca, quando é necessário substituir. Então, quando nos convém, né, nesse binômio necessidade e dignidade, há de ser respeitado. Quando não nos convém e nos serve, porque o nosso desejo aí é muito mais egoístico do que o desejo de ser amado, aí tudo bem. Mas isso é uma questão eminentemente filosófica, que eu acho que você tratou muito bem com os autores que você trouxe. Mas talvez, se você quiser, né, haja visto esse momento aqui dessa banca que a gente está conversando isso agora, e por isso que é tão bom na academia a gente ter esses momentos de diálogo, que são momentos avaliativos. Se fosse possível, né, se nós vivêssemos em um país onde todos nós, professores, tivéssemos só essa função, acredito que seria muito mais interessante, até chegar à defesa da dissertação ou da tese, a gente ter mais encontros assim, né? E a gente não tem nem tempo, porque a gente vai conversando, vai debatendo, as ideias vão surgindo, né? É bem socrático isso aqui, eu acredito que isso é real, né? É no debate que as ideias vão de fato emergindo. Mas eu acho que talvez se você quisesse colocar isso numa nota de pé de página, pode ser, tá, Manuel, essa questão. Ou trabalhar melhor no ponto em que você trabalha isso do ponto de vista filosófico. E me lembrei também, professor César, não sei se você vai se lembrar, até para a gente fazer aqui uma referência à FUMEC, né, essa parte física nossa da ausência agora. Uma vez eu lembro que a gente estava lá à noite, poucas pessoas na sala dos professores, você me indicou um filme muito interessante sobre o cão, né? Como o cachorro foi importante. Eu não me lembro o nome desse filme agora. Eu assisti naquela época. Como o cachorro. Isso é Alfa. Isso. Eu ia falar, olha que loucura, eu ia falar Delta. Eu falei, não, lógico que não é Delta, não tem nada a ver com o animal, o cachorro, isso, né? Ô, meu pai. Mas Alfa, exatamente. E esse filme é realmente muito interessante porque ele fala numa perspectiva científica, é muito bonito, é um filme poético, as imagens são lindas, né? As paisagens são maravilhosas, mas fala como o cachorro foi importante para a evolução do ser humano, né? O cachorro na proteção, e até hoje, né? Quantas pessoas na pandemia não ficaram mais solitários do que de fato estavam solitários, porque tinham, às vezes, um cachorro ou um gato, ou uma calopsita, sei lá o que, dentro de casa, né? E é muito interessante esse filme, e aí me parece que talvez ele seja até uma explicação de que a gente está ali naquela identidade com o cão, com o animal, e por isso essa proteção muito direcionada, muito, muito marcada para aquele animal. Ou então, como a gente discutiu na banca da dissertação, quando isso é importante do ponto de vista religioso, né? O abate... eu sempre esqueço esse nome, Noel, vamos lá. Como é que chama o abate? Halai. Halai, o abate halai para os muçulmanos que vão comer carne, abate e o Brasil tem tantos frigoríficos assim, principalmente no sul do país, né? Você abate o frango direcionado para a Meca, sem sofrimento, porque aquela religião não permite. Então aí a gente é uma escolha. Agora o frango que eu como do estrogonofe aqui de casa, eu não sei nem de onde vem o pobre coitado, né? Como é que ele é abatido em massa, né? Porque aí é extermínio em massa do frango, se a gente fosse pensar assim, né? O hormônio já é uma questão que a gente tem um pé atrás, né? Porque o hormônio pode fazer mal para o ser humano, câncer, etc. Então é sempre uma escolha, né? E aí sim, essa reflexão para o seu trabalho num pé de página aí pode ser que fique legal. No mais, eu vejo e agradeço que você, reitero, né, que você acatou todas as minhas sugestões, foi muito cordial comigo, então eu sempre acho uma gentileza e fico, né, de certa forma, até feliz quando vejo que a gente participa de uma banca de qualificação num curto espaço de tempo, uma pessoa tão assoberbada como você, né? Porque a gente comentava, né, dos seus júris aí no interior e tal, mas que conseguiu, num curto espaço de tempo, fazer essas pequenas alterações, que eram pequenas, né? Escolher os seus pontos de erudição, que eu achei muito interessantes. E, no mais, lhe parabenizo e me dou por satisfeita, professor Paulo, acho que a gente, né, conversou tanto na banca de qualificação, que ela foi uma banca longa, acho que foram 2 horas, né, de banca de qualificação, que para mim é que agora é suficiente. E, no mais, um abraço a todos, vou desligar o meu microfone e cumprimento novamente o nosso candidato.
Muito obrigado, professor Luciano. Passo a palavra ao Manuel. Muito obrigado, professora, doutora Luciana Diniz. Suas sugestões foram incluídas no trabalho, porque foram totalmente pertinentes. Muito obrigado pelas sugestões na pré-banca. E pode soar até incoerente, mas a parte da tourada, ela foi tão interessante, e pelo curto espaço de tempo, que eu pensei, não posso fazer simplesmente uma citação de pé de página disso, porque tem todo um aspecto histórico. Falei, é melhor isso em um outro trabalho, outra hipótese, fazer realmente desde o início, do que simplesmente colocar. Lá na Espanha também tem a vaquejada, e parece que eu acho que ficaria meio, não sei, né? Como se fosse uma forçação de barra para agradar. Vou colocar isso aqui porque ela disse. Mas se você me permite... Pode falar, claro. Desculpa, perdão, estou fora um pouco do protocolo aqui agora, mas se me permite, aquela questão, né, que a gente falou também, né professor Paulo, da diferença entre culturalismo e universalismo, né, nessa visão de direitos humanos, e quem é o outro, quem é o meu inimigo, que isso também tem muito a ver com essas escolhas culturais, né? O que é culturalmente aceito, o que não é culturalmente aceito, pelo Ocidente ou pelo aquele que não é o ocidental, né? E qual a origem dessa manifestação cultural também, né? Só para pontuar aqui, para quem não estava presente na qualificação. Porque essa questão também ela é tão problemática lá, que tem esses questionamentos, que não dava para incluir só um parágrafo ou só um subtópico, mas refleti bastante, falei, possivelmente, caso eu faça a publicação em capítulos, é uma situação muito interessante fazer essa abordagem cultural desse direito comparado da vaquejada no Brasil e da tourada lá na Espanha. Então, não é porque eu não gostei da sugestão, achei muito pertinente a sugestão. Só que quando eu mandei o e-mail para a Cláudia, falei, olha, a data é essa, que dia que eu tenho que mandar? Ela, amanhã. Eu falei, ótimo. Então, porque foi na véspera do feriado, passou o feriado, eu mandei o e-mail e era na sexta. Eu mandei e-mail na quarta, sexta eu tive que fazer. E aí, refletindo, não dá para simplesmente colocar uma questão tão importante da tourada, simplesmente uma citação. Tem que realmente fazer uma abordagem desde o início, da origem, quais que são os questionamentos hoje lá, quais cidades que já aboliram, quais cidades que não. E assim, para fazer esse direito comparado, eu achei melhor não colocar nesse momento, mas não esqueci da sugestão. Ele está na minha mente, num trabalho futuro, com certeza constará, e eu mando e-mail para comprovar. Emanuel, não precisa de mandar e-mail para comprovar, não. Fique tranquilo quanto a isso. Agora, eu não sei se você viu, e se os demais presentes viram, né? Em especial o professor César, nosso convidado, há 5 dias atrás, né? Apareceu isso na CNN Brasil, eu tenho certeza, na BBC Brasil também eu tenho certeza, a notícia de que uma cidade pequenininha na Espanha chamada Vila Real, Vila com 2 L's, nesses festivais em que se solta o touro, né? Solta-se o boi, né? Digamos assim, mas na verdade é um touro, né? Solta-se o touro pelas ruas, um homem foi atingido na perna, pegou a femoral dele e ele morreu. E aí essa cidade, depois desse evento, porque até então, né, nos últimos tempos, isso não tinha acontecido lá, pelo menos a notícia que eu li, tá? Eu li muito en passant, mas li porque me interessou pela sua banca que estava próxima. E aí na cidade, agora começa a discutir com essa morte recente o absurdo desses festivais públicos ainda acontecerem rua fora, onde se passa, né, idosos, crianças, e simplesmente é isso, solta o touro na rua, cidades muito pequenininhas, né, ainda medievais, normalmente são cidades até muito lindas, né, muito interessantes de visitar, e aí isso foi, né, e aí agora eles estão próximos a uma eleição, inclusive nessa cidade, e começam então a questionar. Isso é só um exemplo que eu vi essa semana e me lembrei de você, né, o tanto que isso é interessado também, né, essas pautas são sempre muito interessadas, né, agora o interesse de quem é que é a grande questão. Muito bom, muito obrigado. Eu, na condição aqui de orientador, eu não tenho perguntas, porque fizemos, né, o Manuel, ele seguiu as orientações até de maneira, até para o César tem muita experiência aqui na academia de polícia,
mas me lembrou muito o Manuel, né? Sempre acatando, positivo, e uma disciplina muito interessante. Eu não sei se o Manuel serviu o exército, não cheguei a perguntar para ele, mas foi curioso que ele tinha uma diplomacia, não só diplomacia, mas uma disciplina muito atenta, cumprindo todos os protocolos. Então, eu não tenho perguntas e também, dispensando maiores formalidades, extremamente comuns, eu, né, diante aqui do contexto, eu proponho à comissão avaliadora a aprovação. Professor César? Acompanho, vamos aprovar o Manuel. Não tem nota mais, né? Não, não tem nota. Professora Luciana? Sim, sim. Eu acho, inclusive, que a gente, né? Quem está aqui presente? Lilian, Sim. Carlos, Fernando, Gustavo, né? Nossos outros alunos. Se você me permite, professor Paulo, né? Normalmente a gente tem um tempo de deliberação, né? Sem a presença de todos vocês, ficaríamos só nós três, os professores. Mas eu acho que como esse encontro é muito salutar, eu acho que é um momento de celebrar, né? Uma dissertação muito bem feita, uma dissertação muito eloquente na sua exposição oral do texto, né, pelo Manuel. Então, acho que não é preciso mesmo a gente sair em sigilo para deliberar nada que não possa ser dito aqui na transparência absoluta. Se tivesse que dar nota, aí sim. Né? Sim, exato. Sim. Um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, até mesmo aproveitando aqui a presença das mestrandas, do mestrando assistindo, é que é uma pena um trabalho de tamanha envergadura não poder ser aprovado com a distinção, não pelo trabalho, mas, né, a gente sabe das atribuições, eu acompanhei, o Manuel externou a realidade de cooperar em outras comarcas, fazendo juros, além da própria comarca, mas que é um requisito, vejamos, a elaboração e a apresentação da dissertação é o quê? Do requisito parcial. E, de acordo com o nosso regimento, para que a dissertação possa ser aprovada com distinção, faz necessária que o mestrando, a mestranda, tenha comprovado a publicação durante o curso de pesquisa em revista A1, A2 ou B1. Então, o Manuel, evidentemente, cumpriu a publicação, salvo engano, de 2 ou 3 artigos em outras classificações, né, que não A1, A2 ou B1, e também, se eu não estiver enganado agora, se a memória não me enganar, também uma performance, acho que de 90%. Então, só para reforçar, né, por exemplo, a nossa própria revista Mérito, que é fluxo contínuo, hoje é B1. Então, eu não só como orientador, mas também, né, aqui como professor do programa, é uma pena, né, não podermos aprovar com distinção. Evidentemente, o trabalho tem alguns pontos que chamam a responsabilidade para mim, mas isso não deprecia o trabalho, mas apenas ressaltando isso para, né, os nossos alunos e alunas que estão assistindo, que procurem publicar em B1. Nós sabemos, o César está aqui, está até gravado, então eu vou ponderar aqui. É difícil, muito difícil, conseguir uma publicação em uma A1, não é? Preciso. Eu acho que depende, viu, Paulo? É. Se você publica com um aluno do programa, sim, numa revista de fora do estado, eu acho que não é tão sim. difícil assim, não. Porque então, as revistas, elas, quando elas veem a publicação de um professor, doutor, isso, com um mestrando, vinculados a um programa de pós-graduação,
A revista recebe com muitos bons olhos essa publicação. Então, talvez não seja tão difícil. Né? É chato, né? Sim, Isso é chato. sim. Porque é uma exigência que a CAPES faz que é uma coisa insuportável. Né? Eu, graças a Deus, estou livre disso. O pessoal Ótimo. lá na Federal fala, agora que você não está mais nem na PUC, nem na FUMEC, você pode vir para cá. Eu falei, não. Vou ficar quietinho na Eu graduação. percebi que eu não vi seu nome lá no Comped. Não, eu não Vocês devem estar já... No Comped eu estou. Você tá? Ah, sim. Eu vou ser coordenador do grupo De GT. contemporâneo, do GT. Legal. Mas não vem com esse negócio de me obrigar a publicar em tal. Eu já nem dou conta disso mais. Perfeito. Então, proclamo aprovado e com o nome da Universidade FUMEC, hoje mestre Manuel Jorge de Matos Júnior. Júnior, parabéns, comemore bastante, porque é uma jornada de muita dedicação. Parabenizo você, Manuel, e lhe passo a palavra, né, para as suas considerações finais. Bem, muito obrigado à banca pela aprovação. É um sonho realizado e mais feliz ainda ter sido ocorrido na FUMEC, que, como consta no meu trabalho, considero minha segunda casa. O professor Paulo Márcio, não tive a oportunidade de ter aula com o senhor, mas pelo relato dos alunos, vejo que é uma figura querida. Muito obrigado por ter me orientado, ter aceitado esse encargo. Doutora Luciana Diniz também, é um prazer revê-la. Tive aula com a doutora de filosofia, descobri na pré-banca que tem familiares aqui, se algum dia vier a curvê-lo, o fórum está de portas abertas, será um prazer recebê-la à visita. E professor César Fiuza, muito obrigado também. Esse mestrado só saiu por sua causa no início, quando eu apareci numa disciplina isolada, numa sexta-feira, e na primeira aula o doutor já disse, não, você não vai vir sexta-feira aqui para fazer só uma aula, não, pode se submeter à grade correta, que tem mais 2 aulas na sexta, você já mata tudo numa sexta só. É isso. Em virtude disso, não tive nem como negar essa oportunidade, foi basicamente, amanhã tem a prova, pode vir fazer, e em virtude disso, depois, por causa da situação da pandemia, foi mais tranquilo por ser virtual essas aulas e consegui exercer essa atividade. A questão da publicação em outros, realmente não tive tempo, oportunidade, graças já é uma vitória concluir esse mestrado pelas as outras atribuições que me comprometi, mas muito obrigado pela aprovação a todos, estarão sempre na memória, espero revê-los mais uma vez, e é isso, obrigado a todos os presentes também que assistiram. Ok, parabéns mais uma vez. Professor César, suas considerações finais. Muito obrigado, eu só tenho a agradecer, é um prazer enorme voltar à FUMEC, ainda que por meio digital, né, mas é um enorme prazer rever todo mundo, né, Luciana, você, Paulo, Manuel, né, grande prazer. Viu? Deixo o meu grande abraço a todos. Muito obrigado. Professora Luciana? Para mim, reitero, né, esses agradecimentos pelo convite que me foi feito, da qualificação à defesa agora, né, formal final. E parabéns, Manuel, curta agora o seu título. Quem sabe o doutorado no futuro, né? Eu acho que é possível se pensar nisso, a despeito da correria em uma comarca do interior. E peço só desculpas, porque eu não consegui identificar quem é, eventualmente, a nossa aluna MANT, que eu não a cumprimentei formalmente, né? Com essa Marcela. É minha esposa. Então por isso que eu não estou reconhecendo. Então, Marcela, como esposa, parabéns
para você também, né? Porque eu sei o quanto é difícil a ausência, né, do esposo. Não sei se você fica em Curvelo, se você fica aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês têm filhos. Então, parabéns aos familiares também, porque eu não estava te identificando, porque a gente esqueci de cumprimentar essa nossa aluna. Então, muito prazer. Acho que está sem áudio, doutor Paulo Márcio. Desculpe, pessoal. Eu só, em atendimento a uma solicitação do professor Zandoni e da Cláudia, para quem puder aí, ligar a câmera para eu fazer um print aqui da tela, e tem que avisar também, né? Avisar aí as colegas, a Fernanda quiser, a Marcela também, o Gustavo, né? Ótimo. Se quiser ligar a câmera aí para a gente poder fazer aqui, né, um print da tela. E deixa eu ver. Ok, podemos? Ok. Prontinho, gente. Então, muito obrigado. Declaro encerrados os trabalhos. Manuel, para você, #sextou. Muito obrigado. Até mais, pessoal. Até logo. Uma boa tarde a todos. Tchau, Obrigado. gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Parabéns de novo, né? Bom revê-lo, César. Bom Igualmente. você também. Beijo.